sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. E olha só, muito embora não tenha nenhuma chamada espetaculosa nas manchetes brasileiras, notícias ocorrem, existem, estão rolando lá fora. Notícias que não agradam à imprensa consorciada, então eles não mostram. Mas fato é que ontem, vocês já ouviram falar que se pesca um pato? É estranho, né? Pescar pato. Mas eu acho que é o que aconteceu. O Rumble pescou um pato. Mas, como sabemos, fisgou o peixe. Porque aquele ministro, o Alexandre, caiu na armadilha que foi plantada pelo Rumble, do Chris Pavlovski, ou coisa parecida, né? Por quê? Nós sabemos que o Rumble ficou fora do Brasil por mais de um ano. E há cerca de um mês atrás, mais ou menos, voltou a funcionar aqui no Brasil. Mas já voltou a funcionar prevendo que ia aprontar para aquele ministro, ele iria cair no conto. Por quê? Ao determinar o fechamento do Rumble, novamente aqui no Brasil, mais uma vez ele interferiu em uma empresa americana. Interferiu no Rumble, que é o hospedeiro da empresa da Trump Media, que usa o Rumble como plataforma para funcionar. Claro que essa atitude de Moraes no dia de ontem vai incrementar mais ainda a ação que ele está recebendo lá nos Estados Unidos, lá no estado da Flórida. E aí, eis que a informação dá conta de que aquele ministro será também citado como principal elo entre a USAID, o TSE e o STF, por conta do pleito eleitoral de 2022. Já se sabe que a USAID enviou dinheiro para interferir no pleito eleitoral de 2022. Além do processo aí já em trâmite nos Estados Unidos, virá ainda esta, que é muito mais pesada, né? Porque, como eu falei, interferiu no pleito de 2022, isto é fraude, né? E claro, muito embora ainda fique tudo no campo da suposição, mas é uma suposição muito forte, porque já houve denúncias que vieram lá dos Estados Unidos, descobertas feitas pela equipe de Elon Musk. Ou seja, não é uma invenção de um influenciador não, né? De um palpiteiro aqui que nem eu e outros que estão por aí. Já existe uma investigação interna dentro dos Estados Unidos para verificar todo o esquema de desvio de dinheiro lá da USAID e que vai investigar inclusive a interferência eleitoral de 2022 no Brasil, onde o TSE pode ter sido beneficiado. Muito bem. Além disso, todos nós já estamos cientes que a PGR denunciou o nosso presidente, né, com uma narrativa totalmente falsa, inexistência, sem provas, sem conclusões, ou seja, e surgiu a notícia de que aquele ministro quer levar essas denúncias para ser julgadas na primeira turma, onde se encontram os amiguinhos dele, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Zanin, o Fux e ele. Só que nos bastidores, os outros ministros estão trabalhando para evitar que esse caso seja levado para a primeira turma. Eles querem que esse caso seja julgado em plenário, com a presença de todos os ministros, inclusive pelo Cássio Nunes e pelo Mendonça. Muito bem. Por quê? Evidentemente que todos, a grande maioria, vai seguir o relator, que é aquele ministro, mas será um julgamento, digamos assim, debatido entre eles. Isso vai gerar informações, vai gerar debates, não? Ou seja, não será um julgamento entre 5 amiguinhos e via online. Isso é ridículo, porque é um caso muito sério. Então, o julgamento do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus terá que ser conduzido pelo plenário todo, para o bem da Suprema Corte, porque
terá, evidentemente, discussões acaloradas. E o mundo estará acompanhando. As redes sociais estarão acompanhando. Então não cairia bem para a imagem do Supremo Tribunal que o julgamento fosse feito às escondidas por 5 ministros apenas. No caso de Aécio Lúcio Costa Pereira, que foi o primeiro condenado pelos atos de vandalismo e que recebeu pena de 17 anos de prisão, né? O próprio Nunes Marques abriu divergência, pediu vistas e propôs apenas 2 anos, o que mostra que a visão de Moraes é uma, aplicando 17 anos, o do Cássio Nunes por 2 anos somente, porque foi vandalismo que ele praticou. Não houve ataque contra o Estado brasileiro, como aquele ministro quer provar. Por isso é importante que essa discussão seja feita no plenário. Mas, segundo a Folha de São Paulo, há um entendimento entre os magistrados de que um julgamento no plenário daria mais legitimidade ao veredito, muito embora saibamos qual será esse veredito, né? Mas isso vai evitar questionamentos sobre a imparcialidade do processo. Ouvindo isso, dá para imaginar que eles acham que nós aqui do lado de fora acreditamos na parcialidade daqueles ministros. Não, eles são homens justos, são honestos, eles julgam conforme a Constituição. É para dar risada, não é? Nem parece, mas aqui por dentro estou rindo muito com isso. Mas fato é que uma coisa é 5 ministros julgando escondidos, via online, e outra coisa é um julgamento no plenário que tem visibilidade. Mas o principal argumento é que na primeira turma já é um placar definido. Porque não precisa se perder tempo. Porque não tem nenhum entre eles, talvez no máximo o Fux crie divergência. E olhe lá, porque fora isso, é tempo perdido, já é resultado pronto. Uma informação que acabou de vazar, inclusive, que saiu, né? Diz que os ministros do Supremo, de forma geral, não estão muito satisfeitos com o que está acontecendo. Principalmente com essas decisões que o Moraes tem tomado. E principalmente se vierem insistir em levar esse julgamento para a primeira turma somente, porque está desgastando a imagem por inteiro do Supremo Tribunal Federal. Não é só a imagem daquele ministro, é a imagem de todos. Ainda mais sabendo que a imagem do Supremo Tribunal Federal já não é boa desde 2019, quando começou a interferir indevidamente no governo de Jair Bolsonaro. Então o que já era ruim está ficando pior. E não é que está ficando ruim somente aqui entre nós, fica ruim a nível internacional, porque essas notícias correm. E o julgamento que eles fazem é o seguinte, mas que tipo de julgamento é esse? Que não tem provas conclusivas, não tem documentos comprobatórios, que houve uma delação à base de coação, se não confessar eu te prendo e prendo sua família. Ou seja, isso não existe no direito nacional e internacional. Ora, diante disso tudo, um caso de tamanha relevância deve sim ser analisado por todo o plenário, muito embora a gente já saiba qual vai ser o resultado. Agora, o caso que tramita lá na Flórida, né, perante a Constituição americana, trata Alexandre de Moraes como cidadão e não como ministro, muito embora as decisões que ele tomou no papel de um ministro do Supremo. Mas ele é tratado, essa ação foi aberta em nome do cidadão Alexandre de Moraes. E vai servir, é o que eles pensam e acreditam, que vai servir de um símbolo global contra a onda de censura de usuários das redes sociais por autoridades estatais, ou seja, por autoridades de qualquer país. Então, essa ação contra Moraes vai servir de símbolo. Partindo do discurso do vice-presidente J.D. Vance, na semana passada lá em Munique, e do próprio desejo de Donald Trump de delinear seu governo com a primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão,
liberdade de imprensa, de reunião e de religião, aquele ministro pode sim servir de exemplo ao mundo daquilo que não se deve fazer contra o livre direito de qualquer cidadão em se manifestar. Para a plataforma Rumble e o Trump Media Technology Group, esse é o nome inteiro, né? As ordens judiciais emitidas pelo ministro são inconstitucionais, sob a perspectiva norte-americana, já que esses atos do Moraes buscam censurar os conteúdos de plataformas sediadas nos Estados Unidos, são empresas americanas, né? E isto viola a proteção à liberdade de expressão da lei americana, da primeira emenda, e burla leis internacionais de diplomacia. Os advogados alegam que se as plataformas cederem a essas exigências de Moraes, isso sinalizaria, né, a governos de outros países que as suas próprias regras poderiam valer dentro dos Estados Unidos, o que é impossível, porque isso atacaria a liberdade de expressão, que é o símbolo maior da primeira emenda americana. Lá nos Estados Unidos, a seção 230 do Communications Decency Act, que é uma lei de decência das comunicações, né? Ela isenta as plataformas digitais de responsabilidade pelos conteúdos publicados por terceiros e impede que leis estrangeiras imponham sanções em desacordo com essa proteção. Ou seja, esse dispositivo nos Estados Unidos é semelhante, né, ao artigo 19 do Marco Civil da Internet aqui do Brasil. Marco Civil que o Supremo Tribunal Federal está tentando mudar aqui no Brasil. Ou seja, o que vale lá nos Estados Unidos, vale aqui no Brasil também. Que as redes sociais não podem ser cerceadas, ameaçadas, principalmente para tirar a liberdade de expressão de qualquer usuário. Agora, o que uma condenação de Alexandre de Moraes pode representar ao judiciário brasileiro? Por enquanto, Moraes é réu em uma ação civil, né? E não no âmbito penal. Isso quer dizer que, caso ele seja condenado, ele não vai para a cadeia, tá? Se pisar em solo americano. Porém, sem visto americano que ele poderia perder, evidentemente, e com os bloqueios de seus bens, ele não poderia entrar nos Estados Unidos. Então é por isso que ele não seria preso. Porque não vai poder entrar nos Estados Unidos. Porque Donald Trump pode sim tirar seus vistos dele, da família, a hora que ele bem entender. Porque ele infringiu sim a primeira emenda americana. E ainda existe a pendência da investigação, que essa sim é mais séria, investigação que está acontecendo dentro dos Estados Unidos para determinar como, quando e por que a ordem, o porquê e a ordem de quem, né, foi falsificada uma entrada em solo americano do Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. E isso aconteceu em dezembro de 2022. Por que falsificaram uma entrada dele nos Estados Unidos? Por conta de quê? Por conta de quem? Isso está sendo investigado. E caso, como se diz, já foi até comprovado que ele estava no Brasil, a TAM apresentou provas de que ele usou o voo da TAM para ir para Curitiba. TAM, antiga TAM, hoje é Latam, né? Existem documentos de Uber mostrando que ele usou Uber aqui no Brasil nesse período, ou seja, já está comprovado que a entrada dele nos Estados Unidos foi falsificada. E se provar que existe o dedo daquele ministro, né, que usou essa falsificação para incluir Felipe Martins nesta ação que está sendo movida, nessa denúncia, né? Ou seja, ele não escapou da denúncia, ele foi indiciado e foi denunciado ao Supremo. Então, se ficar provado que houve fraude, aí sim pode-se abrir uma ação criminal, porque essa falsificação de documento dentro dos Estados Unidos é um crime federal. Aí sim, se ele pisar em território americano, ele é preso. Aliás, se isso ficar provado, o governo americano
pode abrir um pedido de investigação no Tribunal Penal Internacional, apresentando todas as provas, para que o Tribunal Penal Internacional sancione aquele ministro. E se ele for investigado e julgado culpado, aí, obviamente, ele não pode nem sair do Brasil, porque a Interpol estaria de olho em seus passos. Onde quer que ele fosse, poderia ser preso. Claro que isso tudo no campo das suposições, mas é o que se apresenta, é o que vislumbramos aí no caminho. Claro que o primeiro ponto a ser atingido com esta abertura de processo contra aquele ministro será o de manchar a imagem dele em todo o mundo e ao mesmo tempo a imagem do Supremo Tribunal Federal, porque, como eu disse, a ação foi aberta em nome dele, mas ele agiu como ministro do Supremo. E isso, obviamente, vai marcá-lo como uma persona não grata, ao estilo daquele inquilino do Palácio do Planalto. Não está fora do escopo que tal processo nos Estados Unidos não possa se virar contra a própria instituição do Supremo. Né? Ou seja, isto é muito ruim, por isso os outros ministros muito provavelmente estão incomodados com isso, porque lutam tanto para postular o maior cargo do judiciário brasileiro, cargo dificílimo de atingir, para depois serem tratados como escória. Claro que ninguém gosta. Mas por hora, como eu falei, é só especulação. A ação contra aquele ministro é uma etapa de jogo geopolítico bem mais amplo. Porque, segundo um doutor em ciências políticas da Universidade Federal de Pernambuco, Elton Gomes, né? Também é professor da universidade lá no Piauí, a ação contra aquele ministro é parte de um jogo geopolítico bem mais amplo do que seu escopo imediato. Pois enquanto isto acontece, outros atores que disputam o poder na política aqui no Brasil, e internacional também, estão se movimentando e vendo quais são os seus cursos de ação possíveis. Por exemplo, é sabido que autoridades brasileiras que podem eventualmente ser arroladas nesse processo lá nos Estados Unidos já começam a acionar as suas assessorias para retirar os seus bens do exterior, já antevendo ou temendo a possibilidade de serem confiscados. Os caras sabem que aprontaram alguma coisa, por exemplo, o PGR. Né? O que o PGR fez? Se tiver algum enrosco, se tiver envolvido, pode recair contra ele também as penalidades. Né? E também é sabido que pelas declarações dos próprios CEOs das Big Techs, eles estão dispostos a levar tudo a ferro e fogo na barra dos tribunais, completa o Elton Gomes. Aliás, o próprio Chris Pavlovski, que é o CEO do Rumble, escreveu ontem, antes mesmo de ser o Rumble suspendido novamente no Brasil, ele escreveu: Moraes, nos vemos nos tribunais. Mais do que as consequências imediatas, o professor Aí Gomes considera que está em jogo um conflito mais amplo entre visões sobre liberdade de expressão e que o judiciário brasileiro pode acabar se tornando um exemplo do que não se deve fazer em âmbito nacional e internacional. E isso será marcado como um símbolo de uma luta contra os direitos humanos. Para o especialista, a mudança de postura dos grandes empresários do campo da tecnologia demonstra total apoio a Trump e talvez seja um dos movimentos mais importantes da história política mundial recente. Se o Brasil, assim como a Europa, insistir em regulamentações mais pesadas, isto fere os interesses dos lobbies, de interesses organizados no Vale do Silício, onde estão as grandes Big Techs, né? Com um profundo nível de influência na administração do país mais poderoso do mundo hoje. Fato é que Moraes é acusado de ferir as seguintes leis americanas e princípios do direito internacional. A primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão, né? A Communications Decency Act,
que protege provedores de internet nos Estados Unidos de serem responsabilizados pelos conteúdos de terceiros, pelos princípios de respeito mútuo entre jurisdições. No direito internacional, há uma norma que assegura o respeito mútuo entre os países, impedindo que tribunais estrangeiros imponham suas leis em outro país, que é o que Moraes infringiu. Ele também infringiu os mecanismos de cooperação internacional da Convenção de Haia e cartas rogatórias, porque ele não usou esses instrumentos que regulam a forma de executar ordens judiciais, como eu disse no vídeo de ontem. Ele foi por conta própria, dando ordens, e não é assim. Ele ignorou canais adequados, adotando medidas unilaterais que violam procedimentos legais. O Tratado de Assistência Jurídica Mútua facilita a cooperação entre os países na troca de informações. A Convenção de Haia é um acordo internacional que padroniza o procedimento de notificações e execuções de documentos judiciais. E as cartas rogatórias são solicitações formais enviadas por um tribunal, no caso o Tribunal do Brasil, ao Tribunal dos Estados Unidos, por exemplo, pedindo auxílio nos atos processuais. Ele infringiu todas essas regras. E com isso, evidentemente, ele perdeu o direito até mesmo de provar sua inocência. Ele está enrolado, esse é o fato. Está com a corda no pescoço, está sem saída. Por isso, talvez na ideia de que esticando o tempo, levando isso adiante, cozinhando o galo, amansando o pavão, né? Ele vai fazer com que a coisa se esfrie. Mas está errado, não vai esfriar. Se a regra foi quebrada dentro dos Estados Unidos, isso não vai ficar para lá. Os Estados Unidos não é igual ao Brasil. Até porque ele arrumou encrenca com quem? Com a empresa do atual presidente dos Estados Unidos, que não veio para brincar. Ele arrumou encrenca com o X, do homem mais rico do mundo, e um gênio que será ainda marcado na história mundial como gênio, né? E do CEO do Rumble também, sem contar outras coisas que não sabemos, via a USAID, que está sendo investigada. A situação dele não é fácil. Ele vai ficar aqui na mesma batida, dando ordens, tomando decisões, porque a imprensa aqui valoriza o que ele faz. A imprensa valoriza muito o que ele faz. Por isso ele vai se achando, porque não, aqui eu estou protegido, aqui ninguém me pega, aqui eu sou eu. Só que ele não pensa no amanhã. Será que ele vai poder depois viajar para a Europa? Vai poder participar desses Convescott em Nova York? Será que vai poder ter essa liberdade? A sua família? Não é bem assim. Então, claro, na minha visão, eu tenho dito que eu ainda acredito que Jair Messias Bolsonaro não será preso. Eles darão um jeito de amarrar essa situação, segurar essa situação o maior tempo possível, tentando encontrar uma saída que não fira os sentimentos daquele ministro, porque é muito chato voltar atrás agora, né? Por quê? Se ele der um passo adiante, um passo fatal de prender o nosso presidente, ficará comprovado a sua íntima ligação com o psicótico. Porque não é normal pegar um relatório que foi feito na base da criatividade pela Polícia Federal, que não foi analisada adequadamente pelo PGR, que ignorou palavras do delator coagido e ponha para julgar algo que não aconteceu. Isto ficará marcado para a história mundial. Lembremos que hoje as redes sociais mostram para o mundo inteiro. Então é assim que eu penso. Eu acho que vão acabar dando um jeito de encontrar um motivo para voltarem atrás. Mas isso não vai fazer com que o que aconteceu nos Estados Unidos seja encerrado, não. Ele vai ter que responder lá. Sim, senhor. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Colaborem quem puder com o canal para que a gente possa crescer, né? E eu conto com vocês para um vídeo amanhã, se Deus quiser. Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.